Fala galera, então continuando aqui a brincadeira pegando os casos especiais. Então se liga só, o primeiro deles é a palavra bastante que se assemelha à palavra muito. Essa estrutura, bastante e muito, você já sabe muito bem que pode ser confundido em relação à classificação gramatical. Pode funcionar como advérbio, mas pode funcionar também como um pronome indefinido. E cá entre nós, ainda existe a possibilidade de funcionar como adjetivo. Eu vou te mostrar isso também, tá? Então vamos lá. Bastante e muito. Vamos para a primeira confusão. A primeira confusão e mais natural. Quando é que vai ser advérbio? Quando é que vai ser pronome indefinido? E por que confunde? Porque vários candidatos não analisam a morfologia, analisam só a semântica. E aí pensam assim, indicou intensidade, é advérbio de intensidade, pronto, acabou. Mas não é assim que funciona não, porque o pronome indefinido ele também traz essa ideia de muita coisa. Então acompanha aqui comigo. Quando é um advérbio, modifica adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Então, para ser um advérbio... Peraí. Para ser um advérbio, tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. E para ser um pronome, ora, se é um pronome, só pode estar ligado a quem? A um substantivo. Então é relação morfológica. Agora, tem macetinho? Tem macetinho, que é o macetinho do 300, que é um numeral. Então, se eu consigo colocar o número 300, varia, ou seja, significa que é pronome indefinido. Se eu não consigo colocar o número 300, não varia, significa que é um advérbio. E aí vamos por partes. Vamos lá. Eles fizeram pontinho, pontinho, exercícios. Dá ou não dá para dizer que eles fizeram 300 exercícios? Dá, seria uma frase possível. Então eu vou dizer que eles fizeram bastantes exercícios, que eles fizeram muitos exercícios. Agora depois, dá para dizer que isso os deixou 300 preparados? Não, não dá para dizer que isso os deixou 300 preparados. Então aqui vai ficar obrigatoriamente no singular. Bastante preparados, muito preparados. Agora vamos à prova dos 9, tá? Vamos fazer aqui, ó. Veja que a primeira lacuna, ela está ligada à palavra exercícios. Qual é a classe gramatical da palavra exercícios? É um substantivo. E se está ligado a um substantivo, fica obrigatoriamente no plural? Não. Se está ligado a um substantivo, vai respeitar o substantivo no critério da concordância nominal. Então, se o substantivo aqui estivesse no singular, seria bastante ou muito. Mas como se encontra no plural, aí eu coloco bastantes e muitos. Então, aqui eu tenho um pronome indefinido. Esta é a classe gramatical. Agora, na próxima, a segunda lacuna está ligada à palavra preparados. Qual é a classe gramatical da palavra preparados? É um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, ou a um verbo, ou a um próprio advérbio, vai funcionar como o quê? Como advérbio. E aqui vai ficar obrigatoriamente no singular, independentemente do resto da frase, porque o advérbio é uma classe invariável. Agora vamos ampliar o conhecimento aqui. Vamos lá, ó. Vamos para a função sintática. O pronome indefinido é um pronome que está acompanhando o substantivo. Então, sintaticamente, sempre vai ser um adjunto adnominal. E o advérbio, sintaticamente aqui, esse advérbio de intensidade, vai ser o que a gente chama de adjunto adverbial de intensidade. Vou falar só mais uma coisinha. Lembra que eu disse que o bastante e o muito podem funcionar como adjetivos? Eles também estarão ligados ao substantivo. Ih, caramba, agora ferrou-se, Doca. Como assim? Só que eles vão aparecer depois do substantivo.
Isso já foi cobrado em prova? Já, então é bom saber. Então imagina que eu tivesse colocado aqui, ó, eles fizeram exercícios bastantes. Neste momento, o vocábulo bastantes seria considerado pelos gramáticos um adjetivo. E claro, sintaticamente seria um adjunto adnominal também, porque estaria fazendo parte desse objeto direto, pois nesse contexto quem faz alguma coisa. Eles teriam feito o quê? Exercícios bastantes. Eu particularmente não gosto dessa análise. Eu não vejo a menor diferença do pronome indefinido para o adjetivo na forma como os gramáticos colocam. Eu, Sidoca, não concordo, mas não vale a minha opinião, vale o que está na gramática e é isso aqui que você pode encontrar numa prova. Então, por exemplo, o camarada que está ligado a um substantivo, a priori, ele é um pronome indefinido, mas ele tem que estar antes desse substantivo, porque se ele aparecer depois, ele vai ser considerado um adjetivo. E se ele não estiver ligado a um substantivo, se ele estiver ligado a um adjetivo, a um verbo, a um próprio advérbio, aí ele vai ser aquilo que a gente chama de advérbio, ok? Agora, continuando aqui a nossa brincadeira. Olha a próxima estrutura aqui, ó. A palavra meio. Essa palavra meio, ela pode variar ou não. Quando é que ela vai ser invariável? Quando eu conseguir colocar a expressão mais ou menos. E aí significa que ela vai ser um advérbio. E quando é que ela vai variar? Quando eu conseguir colocar a expressão metade. E aí significa que vai ser um numeral adjetivo, tá? Olha que nome bonito. Então vamos lá. A mulher está meio triste ou meia triste? Ora, pensa. Eu vou dizer que ela está metade triste ou que ela está mais ou menos triste? Ora, eu não vou dizer que ela está metade triste. Ela está metade triste? Como assim? Está triste só da cintura para baixo? Não, ela está mais ou menos triste, porque a minha intenção aqui foi intensificar. Dizer que ela está muito triste, que ela está pouco triste ou que ela está mais ou menos triste, ou seja, meio triste. E aqui é óbvio que as pessoas no dia a dia erram muito, colocam meia triste, né? Mas não, ela está meio triste. Agora, a próxima ninguém erra. Ninguém vai dizer bebi meio lata. Todo mundo vai dizer bebi meia lata, até porque bebi metade da lata. Próxima aqui, ó. Menos, pseudo, alerta e salvo. São palavras invariáveis, ou seja, não tem menos, não tem pseuda. E aí você vai falar assim, ué, mas alertas e salvo como, Sidney? Não tem alertas? Não tem salva? Opa, vamos definir isso bem. Alerta no sentido de atenção. Aí eu vou utilizar como advérbio. Salvo no sentido de exceção. Aí eu vou usar como advérbio. O menos, você já sabe que não tem menos. Só que aí no dia a dia as pessoas falam o menos. Ah, tem menos pessoas na sala. Quem diz isso, quem fala assim não é burro, tá? Pelo amor de Deus. Não dá esse mole de achar que essa pessoa é burra só porque fala menos pessoas. Não. Ela desconhece o teor gramatical. Ela desconhece a regra gramatical. Mas ela faz uma concordância natural do falante comum da língua portuguesa. Ela pega esse termo e concorda com o referente. O referente é pessoas, é feminino plural. Então é natural a pessoa dizer menos pessoas. Só que a palavra menos nessa concepção não existe. O que existe é menos. E pseudo é um prefixo. E sendo prefixo não varia. E aí eu vejo direto as pessoas falando assim, ah, fulana é uma pseudo-advogada. Não, é uma pseudo-advogada, porque não varia, tá? Então se liga aqui, ó. Eu tirei menos cópias e nada de eu tirei menos cópias e nós permanecemos alerta. O vocábulo alerta talvez seja o que mais derruba a galera, porque a galera tem vontade de fazer isso, ó. Nós permanecemos alertas, mas não, fica no singular, tá? Agora, pelo amor de Deus, cuidado para não confundir com outras coisas. O alerta do carro, por exemplo, é um substantivo. Os alertas do carro estão queimados. Tem o verbo alertar. Eles alertam sempre que tem perigo. Então, cuidado para não confundir. É um alerta no sentido de atenção, está sendo utilizado como um advérbio. Aqui, no caso, um advérbio de modo. Ó, nós permanecemos alerta. O modo como nós permanecemos, um advérbio de modo. Agora, continuando aqui. Essa próxima estrutura, você vai marcar um asterisco. Asterisco, tá?
Não é asterístico, não, é asterisco. Por que eu pedi para marcar um asterisco aqui? Porque é uma das que mais cai e é uma das que mais derruba a galera. E eu vejo isso, por exemplo, quando no meu Instagram, né, você já deve fazer parte do meu Instagram, se não faz, pode seguir, é professor Sidney Martins. Vira e mexe eu coloco umas questões em formato quiz e toda vez que eu trabalho esse assunto, mas é toda vez. Aí muita gente erra, mais da metade erra e fica louca, assim, caramba, como é que eu... qual é a resposta? Por que tá errado? Não sei o quê. A galera fica louca. Então é uma parada que ainda derruba muita gente na prova. Então se liga só, quando eu tenho essas expressões, é bom, é necessário, é proibido, na verdade eu tenho aqui um verbo de ligação mais um adjetivo, essas estruturas vão fazer referência a um substantivo, óbvio, porque se tem ali um verbo de ligação e um adjetivo, eles vão fazer referência a um substantivo. Aí se esse substantivo aparecer sem determinante, ou seja, sem artigo, sem pronome, aí a expressão fica invariável. É bom, é necessário, é proibido. Mas se o substantivo aparecer com um determinante, aí esse determinante vai acabar mandando aí nessa concordância, aí vai variar. Então aqui, ó, cerveja é gostoso ou cerveja é gostosa? Eu sei que a galera fica com vontade de dizer cerveja é gostosa, mas cerveja é gostoso. Veja que o substantivo apareceu sem determinante, porém a cerveja é gostosa. E aí vamos ampliar isso. Por exemplo, quando você vai a um estabelecimento que tenha bebidas, né, vende bebidas alcoólicas, geralmente, aliás, praticamente sempre, né, eu posso até dizer que em 100% dos casos, nesse estabelecimento tem uma plaquinha dizendo assim, ó, é proibido a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Só que a plaquinha vem com erro, geralmente. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu digo é proibido venda, ou então é proibida a venda. Eu vou a um condomínio que precisa apresentar documento para entrar. Geralmente tem uma plaquinha errada também, tá? Assim, ó, é necessário a apresentação de documentos. Está errado, eu tenho duas formas. Ou eu digo é necessário a apresentação, ou é necessária a apresentação. E aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes o camarada coloca o termo no singular, no feminino, sem o determinante, e aí ele coloca o adjetivo no feminino singular, mais ou menos assim. É proibida permanência de alunos na secretaria. Aí o cara vai olhar e vai pensar, poxa, proibida, permanência, feminino singular, ah, tá certo. Não, não tá certo. Eu tenho duas formas corretas. Ou eu digo, é proibido permanência, ou então é proibida a permanência. Cuidado com isso daqui, que isso daqui é perigoso, tá? Agora, continuando. Próximo caso aqui é um caso muito louco da língua portuguesa, em que a palavra possível concorda com a expressão adverbial. O mais a mais possível, o menos a menos possível, ou então os mais as mais possíveis, ou os menos as menos possíveis. No fim das contas, esse termo possível vai concordar com o artigozinho. Se o artigo aparecer no singular, possível vai ficar no singular. Então, o possível, a possível. Se o artigo aparecer no plural, aí possíveis vai ficar no plural. Os possíveis, as possíveis. Então, veja que essas três frases estão corretas. Só que a última, ela parece equivocada, mas ela está correta. Veja aqui, ó, ele é o mais esforçado possível. Entenda que o esforçado está concordando com o sujeito. Agora, o possível está concordando com a expressão adverbial o mais, na verdade com o artigozinho aqui, ó. Vamos para outra. Eles são os mais esforçados possíveis. Esforçados concordando com o sujeito. Mais possíveis, concordando com a expressão adverbial o mais, os mais, né? E aqui, ó, como tá os, aí os possíveis. E a terceira é que é estranha, porque tá, eles são o mais esforçados possível. Parece que tem alguma coisa errada, mas não tá, ó, porque esforçados está concordando com eles. E possível
está concordando com a expressão adverbial o mais. E aí o artigo está no singular, possível fica no singular, tá? Agora, continuando aqui, galera, ó. Expressão tal qual. Turma, vamos deixar isso bem claro. Quando aparece esse verbinho de ligação aqui, ó, o verbinho de ligação, e vem a expressão tal qual junta, o fato é que nós vamos fazer uma concordância bem peculiar. O tal vai fazer uma concordância anafórica, isso significa que vai concordar com o termo anterior. E o qual vai fazer uma concordância catafórica, isso significa que vai concordar com o termo posterior. Então aqui eu coloco o filho é tal quais os pais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.